No flow, desse jeito. Salve Brasil! Por dentro dos esportes. É isso aí. E para você ficar acompanhado, ligado em todas as novidades, você pode estar acessando o Instagram, @por dentro dos esportes. E lá no Instagram tem um link para o nosso site. Lá você vai poder ouvir o nosso programa. Além de acompanhar pelo site, você pode escutar pela rádio RCE e pela Rádio Mania. Também você pode nos ver, nos assistir pelo YouTube. Você tem várias opções de acompanhar o programa, de ficar ligado. Além disso, nessa semana vamos falar sobre reabilitação para a iniciação à prática esportiva. E quem está comigo aqui é o Gusmão, o professor Gusmão. Olá, eu sou o professor Gustavo Gusmão e tenho uma graduação em Educação Física, tá? No presente momento estou me especializando na área da fisiologia do exercício, na medicina esportiva e no treinamento esportivo. E hoje a gente vai abordar um tema bastante interessante, que é o trato da reabilitação após um trauma no esporte ou no treinamento esportivo, né? Como é que a gente faz para voltar esse atleta para treinar de novo, para competir de novo, quais os riscos, os problemas a serem enfrentados. E daqui para lá a gente vai ter conteúdo bastante interessante aí a ser abordado ao longo do programa. Então, Gusmão, como podemos prevenir as lesões? A princípio, a gente vai perguntar sobre isso. Pronto, primeiramente, no trato da prevenção da lesão, a gente tem que saber controlar a intensidade do treinamento e o volume do treinamento para o atleta, tá? Sabendo controlar isso, a gente vai evitar muita coisa, e uma delas é o uso repetitivo daquele membro a ser treinado, tá? E o overtraining, que é um problema muito atual hoje no treinamento para quem visa o alto rendimento, que é quando aquele atleta não tem um equilíbrio nesse treinamento, tá? E ele acaba ficando exausto. E nisso tem alguns sinais no que pode prejudicar ele futuramente na competição, no treinamento em si, que seria a falta de sono, a imunidade baixa, até um estresse que poderia causar uma futura lesão, tanto no treinamento como na competição. Isso aí é muito perigoso, porque dependendo do grau e do nível da lesão, vai demorar mais tempo a ele ser reabilitado, a ele passar a fazer exercícios funcionais e até ele competir. E daqui para lá, esse atleta pode fazer a diferença na competição. Vamos citar as que mais ocorrem. Pronto, a que mais ocorre no caso, dependendo do esporte, é a fratura. E pode ser devido a um acidente, tá? Na própria competição, tanto de contato, onde acontece muito em atletas que praticam artes marciais, lutas, no caso em si. Como o contato é muito alto e constante, ele pode ocasionar a fratura de quem aplica o golpe e de quem sofre esse golpe. E para prevenir isso, primeiramente a gente tem que saber tratar, tem que saber quais são os mecanismos de prevenção. No caso, proteções, volume de treinamento, como executar o golpe, como receber o golpe. Isso aí é bastante importante para que esse atleta não venha se machucar durante a competição. Então, sempre que você estiver praticando qualquer esporte ou pensar em começar qualquer esporte, é necessário ter um educador físico, não é isso? É isso, um educador físico que ele vai saber ali o teu nível, ele vai saber te estudar a fundo para saber como é que você vai se preparar e qual o treinamento você deve fazer. Isso é uma pergunta bastante interessante, porque atualmente muitos clubes, muitas academias ficam negligenciando essa possível lesão e acabam não investindo nesses profissionais, que no caso não é só um, são vários, são profissionais de educação física, são fisiologistas, são médicos do esporte voltado ao rendimento no esporte, são fisioterapeutas, que todos eles vão ajudar você a prevenir essa lesão. E isso é muito importante a gente ter, o clube ter, para que não ocorra nada e nenhum possível, até um possível grande gasto na reabilitação desse atleta. Bom, é isso aí. Então, fiquem ligados que é sempre bom para praticar qualquer esporte procurar um médico, procurar o educador físico, procurar o fisioterapeuta, se necessário. Para realizar as atividades, tem que ter isso para você não se machucar. Isso. Ou correr o risco menor de se machucar. Isso, porque é quase que inevitável esse atleta não se machucar. Uma hora vai acontecer e a gente tem que estar no mínimo preparado para caso aconteça esse problema, tá? Não é à toa que é muito constante jogador de futebol lesionar calcanhar, lesionar joelho, lutador lesionar nariz, lesionar braço. A gente tem que saber tratar e prevenir essa lesão sem abrir mão da realidade de que isso possa acontecer um dia. E como seria o tratamento dessas lesões? Por exemplo, para jogador de futebol e para outro esporte. Aí você me diz como seria para um e seria para outro. Uhum. A gente começa a reabilitação imediatamente após lesão, identificando o grau e a intensidade da lesão. Se possível, o mais rápido tratar da dor e do edema.
tá certo? Para que a gente possa fazer um acompanhamento e para que ele volte a ter aquela funcionalidade daquele membro. Um exemplo, quando o jogador cai e fratura, tem uma luxação parcial no ombro, tá? O ombro saiu do lugar, voltou tranquilo. A gente tem que saber o grau dessa luxação e saber minimizar os possíveis causas agudas daquela lesão, que é o edema, que é o inchaço, que são as dores. A partir daí, a gente vai começar o tratamento, que seria a reabilitação do movimento funcional daquele ombro, tá? Podendo voltar até a flexibilidade, a reabilitação, fazer com que ele retorne aos níveis de força antes da lesão, o nível de resistência antes da lesão, porque esse tempo que o atleta fica parado, ele perde esse condicionamento, ele perde essa capacidade que o ombro tinha de aplicar força e resistência, hoje não tem mais. Isso aí é certo. Então, passo a passo a gente vai fazendo, e principalmente é a aptidão cardiorrespiratória, porque ela é uma das coisas principais que cai bem mais rápido do que qualquer outra. Daqui para lá a gente tem que ter o controle e saber quando o atleta está preparado para poder avançar a cada passo do treinamento, porque sem essa precaução e sem um tratamento ideal, ele pode avançar na reabilitação, podendo agravar mais ainda ou causar uma possível lesão no lugar onde não tinha. É isso aí. E quando começar o devido tratamento? E já pode acontecer a lesão, imediatamente a gente tem que saber qual o grau da lesão. A gente leva para o médico, a gente vai avaliar o que aconteceu e tal, esperar. Para depois disso a gente ver os possíveis tratamentos, tá, para que esse atleta volte a praticar o seu esporte. E existe alguma meta específica para o tratamento? A meta inicial é a reabilitação da lesão, é recuperar os movimentos e a flexibilidade, tá? E isso depende de cada atleta, Uns vão responder mais rápidos, outros nem tanto. O que a gente não pode fazer é diminuir esse tempo, porque cada lesão tem um certo tempo para poder ser curada. A gente não pode adiantar essa cura, a gente pode otimizar essa melhora da lesão. E para isso a gente tem que saber graduar, ter a melhor resposta, vamos dizer assim, do atleta a possível tratamento. E daqui para lá, com esse feedback, a gente vai avançando para no final do tratamento ele possa voltar aos treinamentos nível inicial até a condição que ele tinha antes da lesão. Falando sobre os esportes em geral, qual o esporte que o atleta mais se machuca, na sua visão? E o porquê? Indubitavelmente, o esporte que acontece mais lesão são esportes de contato, não só de lutas, como no futebol pode acontecer, e um índice de lesão também muito alto, tanto no rugby e no futebol americano, porque o nível de contato ele é muito alto. Isso, para prevenir isso aí, a gente tem que ter um equipamento, e sabe que essa lesão pode acontecer em qualquer atleta. Esses esportes onde acontece maior contato de atleta para atleta ou de atleta com o solo, esses índices vão aumentar e pode chegar a ser um negócio bem complicado. E quando o atleta vai poder voltar a praticar a atividade? No final desse tratamento, a gente vê como é que está a situação desse lugar afetado, tá? E a gente tem que tomar as devidas precauções nesse tratamento. A gente vai ver como é que está a funcionalidade daquele membro e para ter uma melhor função, uma melhor eficiência possível do lugar afetado, tá? Um exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui, é um jogador de vôlei, por exemplo, onde as lesões nos dedos devido ao saque da bola é muito grande, tá? E a dor, até certo ponto, atrapalha esse saque. E se esse atleta não tiver uma possível reabilitação, ele não vai poder chegar naquele nível que ele era antes. Pode parecer uma coisa mínima, mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que não é um negócio mínimo. Um declínio muito pequeno na força, na potência daquele saque, pode atrapalhar um possível ponto, que de um ponto para outro a vitória pode ir embora. O título pode ir embora. No caso, ele perderia a força na hora de fazer o saque por conta dessas lesões? Por conta dessas lesões no dedo. Por conta dessas lesões. Isso atrapalha no saque. Atrapalha na só no saque ou qualquer outro? Tanto no saque quanto na recepção, dependendo do dedo afetado. Se for o polegar, na hora que ele vai receptar a bola, ele pode acontecer de machucar. E acontecer dele não voltar mais, dependendo da potência que o atleta adversário lance a bola para você, no possível ataque, na hora que ele vai receptar a bola, pode bater no dedo lesionado aí, e ele pode não voltar, pode luxar novamente e pode não voltar pro jogo. Aí a gente perde o atleta. Você citou o de vôlei. Várias vezes a gente vê eles com os dedos todos enfaixados de branco.
Se ali ele voltou antes do tempo, o que pode ocorrer? Pode ocorrer uma possível lesão crônica desse atleta. Um caso dessa lesão não sarar. Ela ficar crônica e as dores permanecerem ali até esse atleta parar o jogo. Então, quando você vê aquela possível faixinha no dedo do atleta de vôlei, aquilo ali pode ser um dedo lesionado ou um dedo murchado, machucado. E atrapalha. E aí é que está o perigo. E a gente tem que avaliar o atleta, porque a gente sabe como é atleta. A gente sabe que ele quer voltar àquela prática o mais rápido possível. E a gente tem que estar observando bastante a fundo o nível daquela lesão. Se a gente vê que aquele atleta, por mínimo que seja, tem aquela dificuldade de voltar a praticar o esporte, a gente tem que continuar a reabilitação e tem que conversar com o atleta. Olha, não dá, vamos melhorar mais, porque se tu voltar assim ainda, vai te prejudicar mais a tudo que o próprio clube. Então, tu tem que voltar a jogar e vamos reabilitar, vamos voltar às condições iniciais, dar uma pausa, vamos fazer o tratamento e, se possível, minimizar essa pausa no treinamento, para ele não perder tanto esse condicionamento. Porque para o atleta chegar no nível de competição é um trabalho muito duro dos profissionais que ali envolvem. E quando ele se lesiona, esse trabalho meio que declina de uma forma muito, dependendo da lesão, de uma forma muito grande. Isso pode atrapalhar na volta à possível competição. Mas é aí que está o problema. A gente agora vai falar com a Liliane Alves, diretamente de Salgueiro. Pois é, Valesca, agora eu vou conversar com o atleta Piauí, ele que é atacante do Salgueiro Atlético Clube, está voltando de uma lesão depois de muito tempo, né, que ele ficou fora dos gramados. E aí ele volta, foi relacionado no último domingo para o jogo do Salgueiro pela Copa do Nordeste. E a gente vai saber dele agora como é que é essa transição, Piauí. Depois de tanto tempo de lesão, aí você agora faz os seus treinos separado, claro, dos outros jogadores, mas tem também ainda a questão daquela insegurança por conta de tanto tempo fora dos gramados. Tudo bem com você? Tá, tudo bem, graças a Deus. Então, essa transição, ela é normal, porque eu tive uma lesão muito séria, né? Aí fiquei muito tempo sem jogar e sem treinar, e treinando separadamente, e às vezes do grupo. Mas agora, graças a Deus, já estou treinando normal, estou me sentindo bem já. Tanto é que o professor já me relacionou para o último jogo. E então, estou me sentindo bem. Agora eu tenho que adquirir ritmo de jogo, né? Isso é com o tempo ainda, mas eu estou me esforçando ao máximo nos treinos. Eu estou treinando já normal, junto com meus companheiros. E agora é esperar, ter paciência e para poder voltar a pegar ritmo de novo de jogo, para poder ajudar meus companheiros dentro de campo. Em relação à parte de fisioterapia, aquele tratamento no gelo, como é que funciona, Piauí? Porque tem todo um processo, né? Você não passou por cirurgia, não é isso? Ou teve que passar por cirurgia, na verdade. E aí tem depois todo um tratamento. Como é que foi a parte de fisioterapia, tratamento no gelo? Teve alguma coisa específica por conta da sua lesão? Então, depois da lesão, teve a cirurgia, no caso, primeiro. Aí, no caso, veio o tratamento com o fisioterapeuta, né, do clube. Aí, assim, o tratamento com ele foi tranquilo. No começo, muitas dores, que é o normal dessa cirurgia, né. O clube também não tem toda a estrutura, né, dos times grandes, né. Isso dificulta. Isso dificulta mais o tratamento. Mas a gente deu para fazer, graças a Deus. No começo foi muito dolorido, muitas dores, mas fui ganhando confiança ali, foi fazendo o tratamento de dobrar o joelho e tal, dói pra caramba, mas graças a Deus foi bem. Entanto, isso aí, claro, foi muito complicado pelo tratamento que no caso é de 6 a 7 meses, eu acho, 8 meses para jogar, e eu já estou com 9 meses de cirurgia e 10 meses sem jogar. Foi muito demorado a minha recuperação, mas graças a Deus agora já estou numa fase já bem adiantada, já estou treinando normal com meus companheiros, e agora é ter paciência que as coisas vão melhorar. Pois é, Valesca, a gente viu aí que o Piauí, o jogador Piauí do Salgueiro, passou um bom tempo, 9 meses aí,
com essa lesão, tratando essa lesão depois dessa cirurgia, e é algo bastante sério que todos os atletas em algum ponto da sua carreira sofrem. Então a gente agora vai falar com o fisioterapeuta Dr. Eide Siqueira, ele que trabalha principalmente com atletas, jogadores de futebol, inclusive já foi fisioterapeuta no time do Esporte Clube do Recife. Então, para começar, Dr. Eide, tudo bom? Depois que acontece a cirurgia, como que começa o tratamento da fisioterapia? Tem um tempo para se começar essa fisioterapia? Depende da cirurgia, depende da lesão? Como é que funciona depois que o atleta faz a cirurgia dessa questão? Como é que inicia essa fisioterapia? Vamos lá. Depende muito da cirurgia, realmente, de cada jogador, né? Atleta, paciente. Tem médico que aconselha já sair da cirurgia no outro dia começar a fisioterapia. Tem médico que pede para esperar uma semana e assim vai. Nós aqui trabalhamos em cima do mais rápido possível, certo? O jogador ainda no hospital, a gente já começa a dar os primeiros passos, né, para que ele possa ir fazendo as atividades que ele consegue, para não ficar parado, né? Exatamente. Tem aquela questão, a gente está falando muito sobre lesão, sobre a questão da cirurgia, mas também tem aquela questão que jogador, vou colocar aqui, não só jogador, atleta no geral, às vezes comemora alguma coisa dentro do campo e aí comemora dando aquela pirueta, aquela coisa. Já ouvi entrevistas de jogadores, inclusive, falando que é perigoso demais aquele tipo de comemoração. E qual é o risco, digamos assim? Até porque as pessoas às vezes não se atentam que tem um risco ali na hora desse tipo de comemoração. Tem risco de quê, o atleta? Tem um grande risco de um entorse, né, de joelho, de tornozelo, né? Você fazer isso num campo que não seja adequado, que esteja irregular, você sofre. É muito grave fazer uma pirueta dessa e você cair. Você tem que ter uma estabilidade muito boa para não ter a torção, né? Tanto de tornozelo como de joelho, principalmente joelho, né? Não é recomendável em hipótese alguma, porque pode acontecer isso e o jogador se prejudicar a equipe e o time, né? Isso já aconteceu até no Internacional também com um atacante, que eu não me recordo o nome, mas aconteceu e ele ficou fora quase 8 meses. Na questão de lesão, qual tipo de lesão? Existe lesão na panturrilha, na coxa, lesão no joelho, que eu acho que é uma das mais frequentes em atletas no geral. Qual é o tipo de lesão que tem mais dificuldade de ser tratada? Se for uma lesão muscular, o lugar mais difícil, na minha opinião, é a panturrilha, tá? Mas a lesão pior de jogador, na minha concepção, é o pubis, porque o prognóstico de pubis é muito complicado. Um ligamento cruzado, por exemplo, o jogador sabe que com 6 meses, se ele for muito profissional e o fisioterapeuta também tiver um cuidado com ele, com 6 meses ele vai estar apto a jogar bola. 6, 7 meses, ele já sabe disso. Já o pubis não. O pubis ele pode passar 1 ano, ele pode passar 2 meses, ele pode passar 1 semana e a pessoa não tem o prognóstico. Mas geralmente quando é pubis mesmo, o atleta sofre demais com isso. Quando o atleta volta dessa lesão, dessa recuperação, a gente tem um exemplo aí, o jogador Piauí. Está voltando agora dessa cirurgia, quais são as principais recomendações do fisioterapeuta em campo? Porque a gente sabe que ele não volta, já volta ativa 100% da maneira como estava. Quais são as principais recomendações, até para não voltar assim nos 220 e acabar de novo tendo aquela lesão? Só explicando, voltando ao caso de Piauí, 9 meses. Por que 9 meses? Porque ele demorou 2 meses para fazer a cirurgia, tá? Teve isso também. Então, assim, atrasou bastante a recuperação dele. E ele passou 2 meses com a perna imobilizada. Foi o tempo que o Salgueiro entrou em férias e a gente não teve o acompanhamento de perto do atleta. O atleta é de fora, viaja, passou muito tempo com a tala que não podia. Ele hoje deu muito trabalho para ele voltar ao caminhar dele normal. Por quê? Porque ele se adaptou a andar errado. Então a marcha dele estava errada e para tirar isso é muito sacrifício depois. Então assim, isso é uma das principais coisas que faz no começo da cirurgia, ensinar o atleta a andar novamente. E ele demorou demais. Então só para explicar os 9 meses, foi porque foi de 2 meses depois da cirurgia que ele fez, da lesão que ele fez a cirurgia, tá? E é recomendável o quê? Ter feito uma recuperação apropriada. Qual é essa? É uma força, trabalho de força em academia. Até hoje ele tem que fazer, principalmente nos 2 membros, não só no membro machucado. Um trabalho de propriocepção efetivo,
para atleta e jogador, né, de futebol, que fazem coisas que outros atletas de outros esportes pode ser que não façam tanto. Então tem que ter um olhar para isso, para que ele desenvolva o mais rápido possível. Você tocou agora numa questão interessante, que é essa questão de não só trabalhar o membro que foi machucado, trabalhar, no caso, as duas pernas, no caso da lesão nas pernas, e a questão psicológica, como é que fica? Porque a gente sabe que quando a gente machuca, às vezes uma perna, um joelho, alguma coisa, automaticamente, inconscientemente, a gente começa a colocar um pouco mais de força no outro membro, na outra perna, enfim. Como é que trabalha essa parte também, para você não ficar naquela coisa, naquela insegurança? Porque às vezes o atleta fica inseguro de usar aquela parte que foi machucada e acaba sobrecarregando a outra parte. Como é que faz para tratar isso também? Isso é natural não só de atleta, como de qualquer pessoa que vem aqui no consultório, tá? Então, assim, você quer proteger o membro e começa a forçar bastante o outro. Então, nós aqui no Salgueiro, nós fazemos o trabalho com as duas pernas, sempre. Nós trabalhamos 2 membros, para que isso não acarrete em lesão do membro bom no final. E também tem a proposta do lado dominante, né? Se o cara é destro e rompeu o ligamento do joelho direito, ele tende a voltar mais rápido. Porque é a perna dominante dele. A questão é quando ele é destro e rompe o joelho esquerdo, o ligamento do joelho esquerdo. Aí sim dá um pouco mais de trabalho, justamente para que ele apoie e desenvolva essa força, faça essa descarga de força nas 2 membros ao mesmo tempo. Mas aqui nós trabalhamos, e vários atletas também hoje em dia já não trabalha os 2 membros, né? Depois de Nilmar foi um grande aprendizado para todos os fisioterapeutas do Brasil. Que ele rompeu um, depois voltou a romper o outro, depois voltou a romper o outro. Quer dizer, porque só trabalha naquela época, 2000, 2001, não sei, só trabalhava um membro. Então, assim, isso foi um ensinamento grande, foi um erro que serviu de aprendizado para todos nós, né? Na questão, tem algum tipo de lesão que não precisa de cirurgia, consegue tratar só na fisioterapia? Que tipo de lesão? Essas que são mais leves? Quais são essas lesões que a fisioterapia já resolve? Além das lesões musculares, tem a questão do ligamento colateral medial, né? O colateral medial é um ligamento do joelho, da parte interna, que não precisa de cirurgia, ele se regenera só. Então, assim, quando é só ele, independente, o jogador vai ficar aí 5, 6 semanas parado, mas o ligamento ele se regenera sozinho, né? Mas não é tão fácil só romper ele. Geralmente você vem com um rompimento de menisco, uma inflamação de menisco, que aí pode demorar mais um pouco o processo. Tem que fazer uma avaliação, uma ressonância magnética, para detectar se só foi o ligamento colateral medial. Sei que você trabalha especificamente com jogador de futebol, mas na questão de outros esportes, digamos assim, vôlei, tem alguma lesão que seja grave, que possa tirar um atleta do vôlei, do basquete, das quadras, digamos assim, e que possa ser tratada com fisioterapia sem que haja intervenção de cirurgia? Tem várias, né? O vôlei mesmo, muita gente tem a lesão do ombro, né? Do manguito rotador, né? Que geralmente gera aí bursites, tendinites. Mas não só é isso, o vôlei também tem muito salto. Então, com isso acontece várias situações, né? Eu nunca vi, assistindo jogo de vôlei, apesar de não ser muito adepto ao vôlei, assistir, mas eu nunca vi alguém lesionar o ombro numa partida. Já joelho e tornozelo eu já vi vários, né? Muita gente saindo e prevenido, né? Com tornozeleiras ali adequadas e que não ajudam, e eles saem do jogo por conta disso. No músculo já é mais com a parte do trabalho, da parte do treino, né? Que você vai se desgastando ali a articulação, o músculo, o tendão do ombro, e vai calcificando, e com isso ele apresenta dores e tendinites, inflamações, que com a fisioterapia trata, claro. Tem como prevenir ou evitar lesões, corpo no geral, para que essas lesões não venham a acontecer tanto de forma tão grave quanto não venha acontecer de forma tão corriqueira? Eu posso falar como fisioterapia, né? Que isso é mais a área de educador físico, né? Eles vão saber falar mais do que eu, inclusive. Só que assim, uma boa musculação, bem instruído, para o tipo de exercício que você for fazer, é o ideal, né? Se você sozinho, sem ter conhecimento, não, né? Então, se você é um atleta de futebol, você tem que malhar músculos ali que você geralmente não faz em academia. Tem exercícios aqui que nós fazemos aqui na academia do Salgueiro, que nem usa nenhum tipo de maquinário. São só exercícios livres, em cadeia aberta e cadeia fechada. Então, procurar
a melhor maneira de se fazer. Sempre tem que ter um aquecimento. Sempre tem que ter um aquecimentozinho, né? Eu sou adepto ao aquecimento, claro, né? Para você, alongamentos, essas coisas, para você fazer a academia, começar a fazer os exercícios na academia. Tá, então, Valesca, o esclarecimento do fisioterapeuta Eide Siqueira, para a gente saber como é que são esses tratamentos de lesões pós-cirurgia, ou então quando o atleta se machuca e precisa recuperar rapidamente sem intervenção de cirurgia. Mas agora eu volto para você e volto com a pergunta. E depois da fisioterapia, depois que tudo acontece, o que é que pode ser feito para essas lesões não acontecerem tanto? Volto aí com vocês. Grande abraço, falou a repórter Liliane Alves, aqui da cidade de Salgueiro. Obrigada, Liliane. E a gente vai continuar o assunto aqui com o Gusmão. Quais são as devidas precauções a serem tomadas depois do tratamento? A possível precaução é olhar esse atleta passo a passo na volta ao treinamento, tá? Ver como é que tá essa lesão, ver se ele está apto a voltar aos treinamentos. E nisso, mais uma vez, os professores e os treinadores devem equalizar o volume e a intensidade do treino. Porque, um exemplo, esse atleta machuca um atleta de futebol, tem um contato com o outro, no caso de um possível ataque da defesa da bola, muito forte no quadríceps. E ali pode causar um edema e uma luxação, que pode demorar um tempo a passar. E se esse atleta voltar sem um possível tratamento, mesmo que seja o mínimo, ele pode acabar compensando em outras musculaturas, podendo ocasionar uma outra lesão, tá? Uma outra lesão. Esse aqui é o perigo. O tratamento não está totalmente feito. E a gente, por não ter esse devido cuidado pós-lesão, esse atleta machucar novamente. Porque quando a gente falou que a gente não pode adiantar essa cura, mas a gente pode otimizar. E se essa cura não estiver otimizada, ele pode voltar a lesionar no mesmo local, podendo ser mais grave ainda e ter mais trabalho para o próprio atleta voltar a competir. E aí pode ser um grande problema. Quais são os grandes problemas após o tratamento não ser feito corretamente? O que mais acontece? Você já explicou os porquês, mas o que mais acontece? O que a gente vê mais diariamente dentro do esporte? O atleta voltar a se lesionar no mesmo lugar. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem melhor dos jogadores de futebol. Uma lesão muito comum nesses jogadores é o ligamento cruzado, tanto anterior. Não, o que é o ligamento cruzado? É uma inserção tendina que a gente tem que liga algumas inserções do joelho ali, fica por ali, tá? E quando ele rompe esse ligamento, o joelho, vamos dizer que ele fica um pouco solto ali. Ele fica impossibilitado de voltar a mexer aquele joelho sem ter um devido tratamento, tá? O que é que a gente faz? A gente faz uma cirurgia e a gente religa esse ligamentozinho que a gente tem aí. E se esse ligamento não tiver fortalecido com treinamento de força, resistência, flexibilidade e essa aptidão dentro do campo, essa coordenação também de volta dentro do campo, ele pode se lesionar no mesmo lugar. E entre uma lesão e outra, ela pode vir mais grave. E pode demorar mais a ser curada novamente. Então, se esse atleta voltar ao campo, voltar a jogar bola com essa lesão mal curada, vamos dizer assim, ele vai se lesionar de novo. É certeza que ele vai se lesionar no mesmo local de novo. Então aí acabaria prejudicando muito mais e o atleta perderia o rendimento. Seria mais complicado ainda para ele continuar a fazer atividade. Seria por exemplo, se ele machucou, passar 2 meses, por exemplo, fora. E se ele voltou antes do tempo, antes de se curar, aí vai passar, vamos supor, uns 5 meses, se conseguir fazer, ficar bom. E o grau, para você ter noção do grau de uma aptidão física, quando o atleta está em alto nível, se ele parar cerca de 2 semanas, ele já tem uma queda nessa resistência. Então imagina se ele ficar parado 2 meses. Imagina se ele se lesionar e voltar a ficar parado 5 meses. Vai ser mais complicado dele se reabilitar. Vai ser mais fácil dele voltar ao nível, porém mais trabalhoso. Tá? Porque vai ter que ter um cuidado maior naquele local de lesão, no joelho, vamos supor, já que é o caso que a gente está tratando aqui. Então tem que ter esse cuidado. Porque essa pausa aí o atleta vai cair de nível totalmente, podendo ficar até de fora da competição ou das competições, dependendo do período entre elas. E nenhum atleta, eu acho que nenhum atleta quer isso, quer ficar parado esse tempo, tá? Para voltar a ter todo um trabalho que ele teve,
toda a preparação, não só dele, como professores, treinadores, técnicos, médicos, por um vacilo, vamos dizer assim, ele lesiona de novo, porque aquele atleta não pode faltar no jogo porque ele é essencial, porque aquele atleta tem que estar lá porque ele é o que faz aquele lance mais perfeito, ele tem que estar ali porque ele é um zagueiro excepcional e sem ele a zaga fica mais fraca. Mas se ele tá lá com essa lesão mal curada, ele vai lesionar de novo. Então imagina tu ficar mais tempo sem esse jogador. É perigoso, não só pro jogador, mas também pro clube. Bom, Gusmão, estamos chegando ao fim do programa. No instante passa. É no instante. Quando a gente vê assim, no piscar de olhos, o programa acabou. Acabou. Quer acrescentar algo? Quero acrescentar que tenham mais cuidado ao praticar esporte e tenham esse cuidado mais ainda em acreditar que essa lesão pode aparecer, em se prevenir mais, tá? Em cuidar mais dessa preparação, em cuidar mais desse tratamento pós-lesão também. A prevenção vem em primeiro lugar. Se você não cuida da prevenção, da contratação de fisioterapeutas, de médicos, de esportistas, de preparadores físicos, de fisiologistas ali para aquele atleta, negligenciando o fato de que ele vai se lesionar, lá na frente o gasto vai ser muito maior, com tratamento, reabilitação, medicação, e o custo que esse atleta vai ficar parado. Não trazendo vitórias, possivelmente vitórias, ao time, ao clube. Se for de um lutador, ele vai ficar mais tempo parado, vai poder lutar e vai prejudicar mais ainda a sua carreira. Então, prevenção é tudo, basicamente é tudo. É isso aí, gente. Então, é necessário prevenir para não acontecer algo pior mais na frente. Eu quero deixar o meu agradecimento a mais um programa Por Dentro dos Esportes. A Liliane Alves, que está lá em Salgueiro, e ela não pode encerrar o programa comigo, mas ela sempre manda o material, as gravações, manda as entrevistas que ela consegue, que por sinal são maravilhosas também. E é isso, gente. Vocês podem nos acompanhar, vou repetir, tá? Para vocês não perderem, não se esquecerem. Vocês podem seguir o Instagram, @Por Dentro dos Esportes. Pode ir no YouTube, que já tem alguns programas lá no YouTube, Por Dentro dos Esportes. Lá no Instagram tem um link para você acessar o site. Se você não pode assistir pelo YouTube, você pode estar escutando no site. Porque após sair nas rádios, tanto na RCE, que é aos sábados, e na Rádio Mania Recife, você também pode estar escutando lá. Depois que saiu nas rádios, sábado e segunda, toda segunda noite a gente coloca o programa Por Dentro dos Esportes e você, mesmo que você perca lá na rádio, não, escute. Mas se você perder, você pode ouvir novamente o programa pelo site ou pode nos assistir pelo YouTube. É isso aí, gente. Até o próximo programa. Tchau!